Quando a gente estiver fazendo questões, pessoal, vocês vão entender muito melhor essa questão aqui das latitudes, tá? Pode ser que agora fique um pouco complexo de você ver isso aqui só eu falando, mas quando a gente começar a fazer questão, você vai ver todo o sentido na coisa, tá? Não se preocupe. Eu acho que tinha algum... Pronto, ó. Aqui, por exemplo, ó, aqui essa imagem aqui ela é gravada, né? Ela é uma foto tirada em vários períodos de tempo. Olha aqui, ó. Percebe essa linha azul aqui, ó. Isso aqui é o caminho de uma estrela, tá? É o caminho de uma estrela. Essa aqui, ó, olha só a linha azul, ó. Durante o ano, como ela vai mudando, ó. Como ela vai mudando. Aí aparecem outras, né? Ó, essa branca aqui ela começa a aparecer, ó, a branca, né? Então, para você ver que existe uma periodicidade, tá? E essa periodicidade, esse movimento, ele vai ser justamente causado pelo movimento de rotação da Terra e pelo movimento de translação da Terra, tá? Esses dois movimentos combinados vão causar essa sensação de que as estrelas se movem, né? O Sol se move, tá? E aqui tá a Polaris, ó, Paulo. Aqui tá a Polaris, ó. Olha aqui ela. Ela não se move. A Polaris fica parada no centro. Aqui são outras estrelas, tá? Essas linhas aqui são o caminho de outras estrelas. Isso aqui é perto de um polo, tá? É perto do Polo Norte, eu acho. E aqui, ó. Todas as estrelas se movimentam, tá? Ó, tem hora que a estrela desaparece do céu, ó. Quando ela vai aqui pra baixo, ela desaparece do céu. Aí, ó, ela volta depois. A Polaris não. A Polaris fica parada. Por isso que a Polaris recebe o nome de estrela circumpolar, tá? Circumpolar. Circumpolar quer dizer que ela está exatamente, uma estrela que está exatamente no polo, certo? Aqui é a Polaris. O Brasil, aliás, o hemisfério sul não tem uma estrela, mas tem uma constelação, que é Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul tem... Não sai do hemisfério sul, ele sempre está no hemisfério sul, certo? Bom, vamos começar agora a falar sobre solstício e equinócio, tá? O solstício e o equinócio, pessoal, eles são eventos exclusivamente causados pelo movimento do Sol, tá? O solstício e o equinócio eles são causados exclusivamente pelo movimento do Sol. Não envolve outras estrelas, tá? Quando você ouvir solstício e equinócio, tem a ver com o Sol, certo? Depois eu quero que vocês pesquisem no Google mesmo o que significa solstício e equinócio, tá? Solstício e equinócio. Adianto para vocês que solstício tem a ver com sol, solstício, e equinócio, equi, tem a ver com igualdade, igual, semelhante. Tá? Mas fica para vocês pesquisarem depois o que significa solstício e equinócio. Desculpa aqui, ó, que tem um solstício, né? Tem um acento aqui, ó, no i, tem um acento no o, tá? O professor burro aqui não colocou. Então, pessoal, o Sol, visto aqui da Terra, tem um movimento. A gente chama esse movimento, a gente viu na aula passada, a gente chama esse movimento de movimento diurno. E o Sol, né, ele tem um movimento de leste para oeste. É o movimento de leste para oeste, sempre. Ou se você preferir, Lagoa do Portinho, Pedra do Sal. É o movimento do Sol. Leste para oeste. Lagoa do Portinho, Pedra do Sal. Esse aqui é o movimento da Terra, tá? O movimento do Sol. No entanto, o movimento de verdade do Sol não é de leste para oeste. É de oeste para leste. O movimento que o Sol faz, de verdade, se a Terra estivesse parada, né, seria de oeste para leste. Como a Terra está em movimento ao redor do Sol e está em rotação em torno do eixo, nós temos essa inversão dos movimentos. É o movimento de leste para oeste. O movimento que a gente vai considerar nos nossos estudos e o movimento que a gente vai considerar sempre para resolver a questão é o movimento do Sol de leste para oeste. É onde ele nasce e onde ele se põe, tá? Esse é o movimento dele. Então aqui tem uma foto bem legal. Essa foto aqui ela é legal, mas ela é um pouco assim, mexe um pouco com a sua cabeça. Aqui eu tenho uma foto do Sol, né? Ele está
ele está nascendo. Ele está nascendo aqui em alguma região do planeta. Não sei que região é essa, tá? E aí a pessoa tira a foto em 3 datas diferentes. Em 4 datas diferentes. 4 datas diferentes. Certo? Aqui, dia 21 de março, o Sol está exatamente aqui em cima da linha do leste. Ó. Em junho, ele está muito afastado da linha. Ele está nascendo aqui muito afastado, ó, da linha. Em setembro, ele voltou para cima da linha. Tá aqui, ó. Em dezembro, ele se afastou, mas agora para a direção direita da linha leste. Certo? Então, durante o ano, o Sol ele faz esse movimento louco. Ele começa a dançar aqui, ó. Ele fica dançando. Certo? Novamente aqui temos outra imagem, tá? Do nascimento do Sol. Aqui a linha do leste, tá? Ó. E aí, no solstício, a gente vai já estudar a fundo isso. No solstício, o Sol está exatamente aqui, próximo, né? Mais próximo aqui à esquerda do leste. Aí no equinócio, o Sol ele vai daqui para a linha do leste de novo. No solstício, novamente, ele vai agora para a linha oposta, próximo do sul. E no equinócio ele volta para a linha do meio. Então, ó, são 4 períodos: equinócio, solstício, equinócio, solstício, equinócio. Ele vai brincando assim, ó. Tá? Isso aqui é o movimento do Sol durante o ano. Certo? Essa coisa linda de se ver. Então a gente vai entender mais a fundo agora o que é esse negócio, tá? Então o solstício e o equinócio eles vão marcar o início das estações do ano. E esse aqui é o primeiro tabu que a gente vai quebrar agora. A estação do ano, pessoal, não tem a ver com o clima do planeta Terra. Não tem a ver com o clima do planeta Terra. As estações do ano têm a ver com o movimento do Sol durante o ano. Tá? O clima da Terra influencia em outros fatores, mas as estações do ano são um fator exclusivo do movimento do Sol. E o solstício e o equinócio eles marcam exatamente o início dessas estações do ano. Eu sei que vocês sabem muito bem, né? Que estações são essas, tá? São 4. 4 nomezinhos, tá? E essas estações do ano elas estão relacionadas com o nível de incidência dos raios solares e com a inclinação da Terra. Lembrando que a Terra está inclinada, né, de 23 graus em relação ao eixo que passa perpendicular ao plano da eclíptica, né? A gente falou isso na aula passada, tá? A Terra está inclinadinha assim, 23 graus aqui em relação ao eixo perpendicular à eclíptica, né? A eclíptica, como vocês sabem, é a linha, é a órbita do Sol durante o ano, que ela passa pelo zodíaco, né? Pelas 13 constelações do zodíaco. Tá? Então, em virtude do eixo de rotação da Terra e da sua posição em relação ao Sol, quando ele diz aqui posição, pessoal, é a posição que a Terra vai estar no movimento de translação dela. Lembrando, a Terra está se movimentando, né? Em redor do Sol. Dependendo do movimento de rotação e do movimento e da posição que a Terra está, perto ou afastado do Sol, a gente vai ter o equinócio ou solstício, certo? Justamente porque se você está inclinado perto do Sol, você vai ter mais luz do Sol chegando no planeta. Se você está inclinado longe do Sol, você vai ter menos luz do Sol. Esses fatores aí que vão gerar essas estações do ano, né? Esse solstício e esse equinócio, tá bom? Esses fenômenos astronômicos, né, eles acontecem 2 vezes por ano, em cada hemisfério. Então, lá no hemisfério norte, você vai ter 2 vezes solstício, 2 vezes equinócio. No hemisfério sul, 2 vezes solstício, 2 vezes equinócio, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o solstício de verão e o solstício de inverno, certo?
Então, o solstício, ele representa o posicionamento do Sol no limite máximo em que o Sol está em relação ao sul ou ao norte, certo? Por exemplo, ó, quando o Sol está no seu limite máximo no norte ou no seu limite máximo no sul, nessas duas imagens, aqui, ó, o Sol está muito mais perto do norte e aqui o Sol está muito mais perto do sul, né? Quando o Sol estiver exatamente nesse limite máximo, você vai ter o solstício, tá? Se o Sol está no limite máximo aqui no norte, no sul ele vai estar no limite mínimo. E vice-versa. Quando o Sol está no limite máximo no sul, ele vai estar no limite mínimo no norte, tá certo? Então, quando eu falar em solstício, é a posição do Sol em relação ao norte e ao sul, tá? Solstício do norte, quando ele está perto do norte. Solstício do sul, quando ele está perto do sul. Tudo bem? Aham. Esse ano foi legal. E aí, como eu falei, né, essa maior declinação do Sol em relação à linha do Equador tem como consequência a maior iluminação de um dos dois hemisférios, tá? Esses fenômenos acontecem em junho e em dezembro, ok? Então tem um dia no ano que acontece o solstício de verão e tem um dia no ano que acontece o solstício de inverno, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Pronto, ó. Esse GIF aqui é bem legal. Deixa eu tentar. Ó, aqui a Terra. Esse aqui é o solstício de dezembro, tá? Ele acontece em dezembro. A Terra está inclinada, ó, aqui ó, o eixo de inclinação da Terra, certo? Então tem, olha só. Falei para mim, ó. Aqui tá a linha do Equador, ó. Qual é o hemisfério? Qual é o hemisfério que está recebendo mais luz solar? É o hemisfério sul, hemisfério norte? Sul. Hemisfério sul, certo? Então, pessoal, no hemisfério sul, em dezembro, a gente vai dizer que vai acontecer o solstício de verão. Vai acontecer o solstício de verão. Quer dizer que vai ter mais luz chegando no hemisfério sul que no hemisfério norte. Então, aqui pra gente em dezembro, né, eu falo a gente porque a gente está no sul, tá, pessoal? Em dezembro nós temos o verão. Nós temos a estação do ano verão. Tá? E dia 23 de dezembro, nós temos o que chamamos de solstício de verão. Certo? Dia 23 de dezembro. Se no sul é verão, e vai ter o solstício de verão, no norte é o quê? Hein? Solstício de inverno? Solstício de inverno. Vai acontecer lá vai começar o inverno em dezembro e vai ter o solstício de inverno, tá? Então, ó, no solstício de dezembro, no hemisfério norte, a gente vai chamar esse solstício de solstício de inverno, e no hemisfério sul, nós vamos chamar esse solstício de verão, certo? É por isso, pessoal, que alguns anos atrás, né, a gente tinha o chamado horário de verão no final do ano. O horário de verão. Né? Não sei se vocês já perceberam, quem não sai de casa no Réveillon, né? Eu não gosto de sair no Réveillon, eu tenho medo de morrer. Eu tenho um sério medo de morrer no Réveillon. E eu fico assistindo aqui em casa os fogos de artifício, né? Porque eu acho muito bonito. Ou comendo, né? Também tenho muita comida aqui em casa, então eu prefiro ficar aqui do que me aventurar na rua. O que acontece? Sempre, quando eu era criança, eu me fazia essa pergunta, né? Sempre no Rio de Janeiro, o ano começava cedo lá. Tipo, era 11 horas aqui em Parnaíba, o pessoal do Rio de Janeiro já tava comemorando. Rapaz, que coisa é essa? Que coisa estranha é essa? Né? E aí, quando dava 1 da manhã, o pessoal do Acre começava a comemorar. Eu falei, já chega. Não entendi as coisas. Depois eu fui entender que existia uma coisa chamada horário de verão. Tá? Como nós temos mais luz solar no período de dezembro,
um dia, aqui em Parnaíba, ele vai demorar mais para acabar. Ou seja, 7 horas da noite, tá claro ainda. 7 horas da noite tá claro ainda. Então, o governo federal, ele criou o horário de verão para meio que enganar a população, tá? Mas só que essa enganação foi legal, é uma enganação boa, tá? Porque a pessoa, ela ia ver o seguinte: se eu atrasar meu relógio 1 hora, então eu não vou perceber que será 7 horas e tá de dia. O meu relógio vai estar 6 horas e vai estar de dia, tá? Então isso reduz um gasto de energia muito grande, certo? Então, só para exemplificar, em Parnaíba acontece isso, né? Não acontece mais porque tiraram o horário de verão, tá? Agora imagina aí quem foi o governo que tirou o horário de verão. Eu não vou nem falar, mas fica na cabeça de vocês, tá? Imagina só quem foi E o governo. professor, não é querendo atrapalhar o senhor, não, mas é que eu sou tão assim que eu não entendi nada. Não, é por isso que a Eu gente. parei de, É por isso eu que. parei de entender na parte que o senhor falou que chega a luz. Aí na parte que coisa a luz, aí fica mais coisada aí. Eu me esqueci do resto agora. Vamos lá, ó. Hemisfério Sul, verão, certo? Não, eu entendi que chega Pronto. mais luz, Vai aí chegar mais. coisa. Pronto, vai chegar Aí na mais parte que o luz. senhor pegou e falou de atrasar relógio. Aí nessa Pronto, parte de atrasar o relógio 1 hora, aí lascou. perfeitamente. Então vamos lá, ó. É assim. Vai chegar mais luz aqui no sul, no hemisfério sul. Por conta disso, o dia que era para ter 12 horas, ou seja, 6 da manhã era para começar o dia e 6 da noite é para estar de noite. Certo? Esse aqui é o normal. É o normal. É o que acontece no Equador, por exemplo. Só que quando nós estamos no verão, acontece uma coisa diferente. Como a gente está recebendo mais luz do sol, a gente vai amanhecer mais rápido e anoitecer mais devagar. Então, por exemplo, tem dias no verão, e isso vocês vão fazer, que eu sei que vocês vão fazer quando estiver no verão, em dezembro, que 6 horas da manhã ainda vai estar de noite. 6 horas da manhã está de noite ainda. Certo? O correto é que 5h20, 5h30 é que começa o sol, né? Mas não, no verão, o sol ele começa às 6 horas da manhã. Tá? 6 horas da manhã ele vai levantar. A gente vai ter sol às 6 horas da manhã. Que era para acontecer 5 horas, né? 5h30. O que acontece? Se o sol ele nasceu mais tarde, consequentemente ele vai se pôr mais tarde, né? Então, por exemplo, aqui em Parnaíba acontece isso, tá? Na maior parte do ano, o sol ele nasce por volta das 5h30. Quem está assistindo a Olimpíada agora sabe disso. 5h30 da manhã, ele começa a sair aquela luz, né? Lá na Lagoa do Portinho, lá para a banda da Lagoa do Portinho. Começa a sair aquela luz, às 5h40 o sol nasce, tá? Você vai perceber, quando a gente chegar no verão, que o sol ele vai nascer não mais 5h30, mais 6 horas, 6h20. Vai estar ainda escuro, 6 horas, 6h20. É ele que vai começar a nascer. E aí ele vai demorar mais para se pôr. Em vez de se pôr 6 horas da tarde, que é o ideal, ele vai se pôr 7 horas. Certo? 7 horas, 6h50. E aí, ó, o que você tem? Como as pessoas ainda estão dormindo de 5, 6 da manhã, em tese, tá de noite ainda as pessoas estão dormindo, o que o governo federal fez? Ó, quando começar o verão e o sol começar a nascer mais tarde, 6 da tarde, a gente vai mandar os brasileiros atrasar o relógio em 1 hora. Beleza? Então, o sol era para nascer 6 horas. Ele vai continuar nascendo 6 horas. Mas os brasileiros vão atrasar o relógio em 1 hora. E no horário dos brasileiros vão ser 5 horas da manhã. Só que o sol está nascendo, na verdade, 6 horas. E aí a gente faz tipo uma correção.
A gente engana o nosso relógio para que a gente mantenha a coisa normal, certo? E aí você não vai, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã, tá de noite ainda. Você vai acordar às 6 horas, entre aspas, 6 horas, né? E vai estar de dia já, certo? E aí, à tarde, que é o legal. À tarde, o que acontece à tarde? Em vez de anoitecer só 7 horas, você atrasa o relógio em 1 hora. Então o relógio não vai ser mais 7 horas, vai ser 6 horas. E aí vai anoitecer 6 horas, que é o horário que você está acostumado. Só que na verdade está anoitecendo 7 horas. Por que isso? Para reduzir a energia elétrica. Somente para isso. Para reduzir a energia elétrica. Certo? Então é isso que eu vou. Essa é uma das atividades que vocês vão ter que fazer. Vocês, a partir de agora, tentem pegar um caderninho quando vocês tiverem tempo, né? Não precisa ser todo dia, tá? Anotem o horário que o sol, que você percebeu que começou, que ficou de noite. Quando você percebeu que ficou de noite, você anota o horário, tá? E vai anotando até chegar em dezembro para você ver o que acontece, certo? Então é por isso, né, eu ainda vou ter uma aula somente sobre o horário de verão, tá? Porque ele acabou. Ele acabou, só para lembrar, não temos mais horário de verão, a gente não atrasa mais o relógio, certo? Porque o governo federal disse que não precisava disso mais para economizar energia. Mas eu ainda acho importante falar sobre isso, tá bom? Certo, Paulo? Ficou ainda com alguma... Ainda não entendi Não por que entendi? economiza energia. É porque, Paulo, em vez de você acordar... Ah, agora entendi. Ah, entendi. Em Você vez de vai, acordar mais cedo, você vai pra acordar acender. mais tarde, né? Ah, E, por gente, eu sou exemplo, tão burro. em vez de você ligar as luzes da casa, né? Isso acontece mais em São Paulo, tá, pessoal? Isso acontece mais em São Paulo. Em vez de você ligar a luz da casa, deixa eu ver, vamos pegar aqui em Parnaíba, que em Parnaíba acontece isso também. Acontecia na casa da minha, quando eu ficava no interior, eu vi isso muito bem. Se você não coloca o horário de verão, tá? O horário de verão você não coloca. Aí começa a amanhecer 5 horas da manhã. Tá? 5 horas da manhã começa a amanhecer. E o sol vai se pôr 5 horas da tarde. Certo? Pegou essa? O sol nasce 5 horas da manhã. O sol vai se pôr 5 da tarde. Então, o período da noite, ele vai começar às 5 da tarde. Então você vai ligar a luz do seu quarto 5 da tarde. Então o que a gente vai fazer? Não. Então, em vez de a gente colocar o horário para 5 da tarde, a gente vai adiantar o horário para 6 da tarde. E aí o brasileiro vai ter, então, o horário certo. Em vez de você ligar a sua luz 5 da tarde, você vai ligar às 6 da tarde. Economizando aí 1 hora de energia. Tudo bem? É por isso que tem esse negócio da hora de verão. Só que agora a gente não tem mais isso, tá? Bom, então esse aí é o solstício de inverno, o solstício de dezembro, tá? O solstício de dezembro é o que a gente chama aqui no sul, aqui no Brasil, de verão. Então em dezembro nós temos verão. Isso também vai acontecer em junho. Em junho acontece o contrário. No meio do ano nós temos a inversão. O norte vai ter mais luz e o sul vai ter menos luz, certo? Então aí nós vamos ter o contrário. Lá para eles é o hemisfério norte, solstício de verão, e aqui o solstício de inverno. Então em junho começa o inverno, tá? Vai ter o que a gente chama de solstício de inverno. Agora, nós estamos no inverno aqui na Parnaíba, nós estamos no inverno, certo? Tudo bem, pessoal? Posso passar? Ó, Pode sim. isso Pode, aqui, professor. Sim. eu botei umas 80 questões na lista só sobre isso aqui, tá? Então, é legal que você, se não tem entendido, né, pergunte, porque você vai praticar muito na lista sobre isso aqui, tá? Então, é as duas datas que a gente vai
que a gente vai ter em mente. Em junho, aqui no Brasil, em junho começa o inverno, em dezembro começa o verão, certo? Nos Estados Unidos é diferente. Estados Unidos está no hemisfério norte. Lá em junho é verão, em dezembro é inverno. É por isso, pessoal, que no CRIS, por exemplo, no CRIS, vocês já assistiram o CRIS? Todo mundo deu o CRIS, né? Lá, eles têm as férias de verão. Lá, o ano letivo acaba no verão lá, em junho. Enquanto aqui no Brasil nós temos as férias do meio do ano, que a gente não chama de férias de inverno, né? Que a gente podia chamar, né, para ficar mais chique, né? Férias de inverno. A gente chama de férias do meio do ano. Aí tem as férias do final do ano, que é a de dezembro, né? Tá bom? E é porque lá também... Professor, Oi. só para ver se eu entendi direito. Ok. Como a gente está no... Agora a gente está no inverno, né? Isso. Então, Brasil ou inverno. de junho. Então tá anoitecendo mais tarde. Sim, se perceber, 7 horas. Eu 7 horas. percebi, eu Ó, presto atenção no horário porque esse horário tem uma coisa para fazer. Então acho que eu percebi. Tá anoitecendo bem mais mas tarde. você vai perceber Então que a gente tá. vai anoitecer mais tarde. A gente vai começar a anoitecer mais tarde. Por quê? Porque quando a gente está no inverno, as noites são maiores que os dias. Tá? Ou seja, fica escuro mais tempo que fica claro. No inverno. No verão é o contrário.